Achou que eu não vinha mais, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui. Glória a Deus, apareci. Tudo bem? E apareci num cenário diferente ainda, hein? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão por aqui? Estão vindo? Tudo bem? Bom dia, pessoal! Aleluia, né, Rubi? Como já diz alguém aí, quem é vivo sempre aparece. Aparece mesmo, glória a Deus. Amém? Hoje sou eu aqui. Achou que não voltava, né? Mas eu volto. Eu volto, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem nessa terça-feira? Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Como é que tá a expectativa aí para esse final de semana? Bom dia, Trula. Bom dia, Lisângela, Júlio, Trufotografia. Como é que vocês estão? Bom dia, dona Patrocínio. Tudo bem? Bom ter vocês aqui, pessoal. Vou poder estar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Eu falei pro Rô ontem, falei, que horas que os pedreiros vão chegar na igreja, que eu vou lá com você e vou fazer a live. Ele falou, melhor fazer em casa, porque os pedreiros chegam cedo. Também, um pouquinho gripada, o ouvido melhorando, glória a Deus, vai ficar 100%, não vai ficar nada. Amém? Recebe a graça do Senhor, recebe o toque do Senhor, recebe cura no teu corpo, amém? Porque Deus é bom, amém? E vai estar aí, Rubi, 100% pro final de semana, amém? Que bom estar aqui com vocês, que bom estar podendo compartilhar esse tempo, uma palavra com vocês. Eu creio que hoje o Senhor vai trazer uma palavra de encorajamento para o teu espírito, uma palavra de ânimo para a tua alma e vai te fortalecer, amém? Eu creio, o Senhor tem algo para nós especial nesse dia. Tenha sempre grandes expectativas no Senhor. E ainda que você tenha grandes expectativas, pode ter certeza que Ele vai nos surpreender. Pode ter certeza que o Senhor sempre nos surpreende. Amém? Glória a Deus. Que bom ter vocês aqui. Que bom, tô tentando me ajeitar aqui para poder ficar numa altura boa, para poder enxergar tanto que está escrito, quanto vocês poderem me ver aqui também. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor? Eu já orei, já coloquei diante de Deus, mas agora eu quero orar com vocês. Amém? Quero poder estar aqui com você orando, e enquanto a gente orar, você pode colocar as tuas causas diante do Senhor, você pode colocar as tuas necessidades diante dele, que é o melhor lugar. É na presença do Senhor que nós depositamos a nossa confiança e também depositamos as nossas necessidades. Apesar do Senhor conhecer todas elas, Ele quer que a gente apresente a Ele, quer que a gente fale para Ele. Amém? Porque até quando a gente fala das nossas necessidades, até quando a gente expõe, até quando a gente se expressa, o Senhor vai nos ministrando. Você sabia? A oração ela não é respondida quando ela acaba. A oração é respondida até enquanto oramos. No processo de oração ela é respondida. Amém, minha irmã? Amém, Graziela? Tudo bem? Eu tô falando pro pessoal aqui que eu voltei, viu? Eu voltei. Amém? Glória a Deus. E nós vamos orar. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor tem uma resposta para você nesse dia. Amém? Glória a Deus. Se for possível,
né, de você estar orando junto, você ora alto. Se não for possível orar alto, você ora no teu espírito, no teu coração, que Deus recebe da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, por essa oportunidade, que nós possamos fazer bom uso desse tempo. Que o Senhor, meu Deus, assim como o Senhor sempre tem feito, Senhor, fortalece cada um. Meu Deus, cada um que está entrando, cada um que vai assistir o dia, a hora, o ano que for, que essa palavra continue tendo efeito na vida daqueles que o Senhor colocar para ouvir essa ministração. Pai, nossa confiança sempre está no Senhor, nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor é um bom Deus, um bom Pai que sempre cuida de nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado, Senhor, pela tua presença. Quero te honrar nesse dia, Senhor. Quero honrar o teu nome que é santo, que é digno, o teu nome, Senhor, que é totalmente poderoso. Tu és o nosso Deus todo-poderoso, tu és o nosso El Shaddai. E nesse dia rendemos a glória, a honra, o louvor ao teu nome. Toma nosso dia, Senhor. Toma tudo que iremos fazer, falar, pensar, olhar, ouvir. Toma nossas vidas e nos guarda, nos esconde em ti, Senhor, em nome de Jesus, que o temor do Senhor recaia sobre os nossos corações, que tudo que fizermos, que a gente faça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, Andressa. Bom dia, Fran. Voltei, pessoal. Glória a Deus, amém? Que o Senhor, né, nos sustente aí, né, até quando Ele permitir que a gente venha cumprir o propósito dEle, amém? Gente, vou tomar uma aguinha aqui, ó, na minha garrafinha. Garrafinha chique, né? Garrafinha de bênção, amém? Glória a Deus. Gente, ontem, né, eu estava meditando, né, pensando numa palavra para hoje. E eu gosto de... Você quer, Graziela? Vem que tem para você. E olha, é uma benção, viu? A água, até o gostinho fica diferente, fica muito boa. Quem não toma água vai passar a tomar. E eu estava ontem pensando numa palavra para estar compartilhando com vocês. E eu creio que sempre que o Senhor traz uma palavra, seja para um culto, para um discipulado, para uma live, seja, né, onde a palavra dele vai ser propagada, exposta, eu gosto de sempre colocar diante do Senhor qual é a palavra que ele quer, qual é a palavra que ele tem, porque a Bíblia por si só é a palavra de Deus, é a letra que Deus deixou da vontade dele, é a revelação de quem Deus é e da sua vontade. Mas também dentro da palavra existe algo chamado a palavra viva, a palavra revelada, a palavra rema. É aquela palavra oportuna que o Senhor traz no tempo certo, na hora certa. E essa palavra rema, ela tem o poder de vir no momento exato. É como a Bíblia diz em Hebreus, a palavra do Senhor ela é poderosa, ela penetra juntas, medulas, e ela vai na divisão da alma e do espírito. Então a palavra rema é aquela palavra viva, que quando você lê, ela não é algo que você apenas lê, é algo que ela cria vida, ela salta, e quando você começa a ler, ela vai entrando diferente. Então a minha oração para você hoje é que essa palavra se torne rema, se torne vida, se torne alimento, se torne a palavra apropriada para esse tempo. E quando a palavra vem apropriada para esse tempo, nós temos convicção, certeza de que Deus está no controle.
É como se a palavra fosse Deus falando tão claro sobre a situação, que aquilo que estava roubando a nossa paz, aquilo que estava nos entristecendo, nos angustiando, aquilo que estava nos deixando abatidos, é arrancado de nós. É a palavra rema. Então que essa palavra para você e para mim hoje se torne rema, viva, revelada ao nosso espírito. Amém? Glória a Deus. E eu ontem à noite pensando na palavra e dormi, né? Já era 3 e pouco da manhã e pensei numa palavra e tal, mas não tinha vindo nada específico. Quando eu acordei hoje, 6 e pouquinho da manhã, a hora que eu acordei, me veio a palavra. Me veio a palavra, eu pensei, glória a Deus, o Senhor enviou a palavra. Então a palavra para nossa live de hoje, de terça-feira, que normalmente é falado sobre oração, é a palavra que diz, se fortaleça no Senhor. E a palavra está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do versículo do 1 ao 8, tá? Então, 1 Samuel 30, o versículo é do 1 ao 8, e eu vou ler para nós, amém? E diz assim, Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Glória a Deus. Olha o cenário. Olha que situação difícil. Davi chega com 600 homens, na onde eles estavam acampados em Ziglag. E quando eles chegam, eles saíram do acampamento e quando eles voltam, eles viram aquele cenário de destruição. Os amalequitas tinham invadido aquela terra, levado as mulheres, as crianças, levado quem não poderia estar junto fora do acampamento. Então, quando Davi chega, ele e os homens, ao verem aquele estado, eles entram em desespero. Eles choram tão alto e a Bíblia diz amargamente. Aquela cena amargurou aquelas pessoas. E Davi, a Bíblia diz que eles começaram até mesmo cogitar, apedrejar Davi. Tamanho era o desespero. É mais ou menos assim. Eu sei que a culpa não é dele.
Eu sei que não foi ele que fez isso, porque ele estava com a gente e também ele teve o seu prejuízo. Ele também está na mesma situação que a gente. Ele também perdeu as mulheres. Ele também perdeu tudo. Mas eles tinham que encontrar um culpado. Eles tinham que derramar em alguém a sua indignação, a sua ira, o ódio, a raiva. E quem era a pessoa? O líder deles, Davi. E a Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Então a situação ficou tão terrível. Ficou uma situação tão de desastre que eles começaram a falar em apedrejar Davi. E é tão interessante que se eles apedrejassem Davi, não iria mudar aquela situação. Eles apenas iriam extravasar a sua indignação, a sua amargura. Eles apenas iriam extravasar a raiva daquela situação. Mas a Bíblia diz que Davi, ele agiu diferente. Davi estava na mesma condição daqueles homens. Davi estava vivendo a mesma perda daqueles homens. Mas Davi agiu diferente. A Bíblia diz que Davi, porém Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então, naquela situação, enquanto aqueles homens estavam cogitando, né, pegar Davi como, né, vou pegar você, já que não podemos pegar os amalequitas, já que não podemos fazer nada contra eles, vai ser você. Você já percebeu que tem pessoas que quando elas não conseguem resolver alguma situação, quando ela não consegue olhar para as dificuldades com um olhar muitas vezes lúcido, elas começam a derramar, a despejar amargura em outros? Você percebeu que tem pessoas que muitas vezes elas despejam em outros toda a sua amargura? Em pessoa que não tem nada a ver com aquilo, pessoas que não fizeram nada para aquela situação ter acontecido. Mas eles precisam, naquele momento, achar um culpado. Muitas vezes é mais cômodo, muitas vezes é mais fácil, muitas vezes a pessoa ela não consegue naquela situação encontrar força em Deus, não consegue buscar o Senhor, não consegue nem raciocinar. O que ela quer é extravasar a sua indignação. Que o Senhor te livre de fazer isso e também te livre de pessoas que queiram usar você para derramar a amargura do coração delas. Que o Senhor te livre. Te livre de pessoas que colocam a responsabilidade dos problemas delas em você. Davi não culpou ninguém. Davi não colocou a culpa e não derramou amargura em ninguém. Davi não ficou achando culpado. O que Davi fez? Ele fez o que todos aqueles 600 homens deveriam fazer. Se fortalecer em Deus. Por que se fortalecer em Deus? Porque no momento de fraqueza da nossa alma, no momento de fraqueza das nossas emoções, no momento de fraqueza, é só o Senhor que tem a força que precisamos. É só o Senhor que pode nos levantar e nos animar. Só Ele. Só Ele. Nos livre, você também sejam livres desse tipo de pessoa. Amém. É verdade. Tem pessoa que ela põe sobre os ombros de outros toda a frustração dela. E eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que pessoas nos prejudiquem, ainda que pessoas façam algo contra nós, ainda assim a gente não precisa derramar
a amargura em ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece. O Senhor vem e nos dá força novamente. O Senhor vem nos dar vigor novamente. O Senhor vem nos reanima, nos dá um ânimo novo. E foi isso que Davi foi buscar. Ele foi buscar em Deus força. Ele foi buscar em Deus ânimo para poder resolver essa questão. Ele pensou, se eu não for para Deus, eu vou para Deus, eu conheço o Senhor sempre me ajuda, sempre me livra. Mas esses homens estão tão amargurados, eles estão tão mal, que eles não estão tendo força, nem para raciocinar. Então eu vou buscar o Senhor por mim e por eles. Para que eles também recebam força, para que eles também recebam ânimo de Deus. E a Bíblia diz que Davi fez o quê? Ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. O que ele fez? Qual foi a atitude de Davi de fortalecimento? Qual foi a atitude de Davi em meio àquele caos? Como que Deus fortaleceu ele? Como que ele buscou uma solução para tudo aquilo? E isso é o que a gente vai fazer também. Toda vez que situações difíceis vierem, toda vez que algo vir para roubar as nossas forças, para querer nos enfraquecer, para querer tirar o nosso ânimo, para querer colocar os nossos olhos em cenários totalmente de destruição, olha o que a gente vai fazer. A Bíblia diz, no versículo 7, então Davi disse ao sacerdote, trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então o que Davi fez? Ele manda chamar o sacerdote. Davi era rei. Hoje em Cristo todos nós somos reis e sacerdotes. Mas nessa época, reis e sacerdotes eram funções distintas. O rei era o governo, o rei governava. Mesmo um rei sendo alguém temente a Deus, que buscava a Deus, como é o caso de Davi, ele não exercia o papel sacerdotal no templo. Mas Davi faz o quê? Ele diz, eu vou chamar o sacerdote e vou pedir para ele trazer a estola sacerdotal. O símbolo é como se fosse uma couraça, um colete. É como se fosse algo que para buscar a Deus. Olha que interessante, o colete, essa couraça, a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 6, que o Senhor nos tem dado uma armadura para combater nos dias maus, para combater essa guerra. E nessa armadura existe a couraça da justiça. Então, o que Davi foi buscar? A justiça de Deus. Davi não foi fazer justiça com as próprias mãos, como aqueles homens estavam querendo fazer com Davi. Davi não foi fazer do jeito dele, ele foi buscar no Espírito, ele foi buscar em Deus, ele subiu acima daquela situação e ele se revestiu da couraça da justiça. O que temos que fazer então em tempos de dificuldades, em tempos de batalha, em tempos de guerra? Buscar a justiça de Deus. Por que buscar a justiça? Porque Deus vai julgar todas as causas. Deus julga todas as situações. Porque a Bíblia diz que Deus é um justo juiz. E o seu trono é um trono de justiça. É um trono de equidade. Então Davi foi buscar a justiça de Deus. E quando ele vai buscar a justiça de Deus, ele pergunta, Senhor, se a gente for atrás desses homens, se a gente for atrás desse inimigo, a gente recupera as coisas. A gente vai ter a vitória.
Ou a gente vai ter mais desgaste, ou a gente vai ter mais dificuldade, ou se a gente for ao encontro deles, eles vão nos matar. O que a gente vai fazer? Se a gente for, o Senhor é conosco, o Senhor tem essa vitória para nós desta maneira. E Deus responde para Davi, vai, e você vai recuperar tudo. E você vai soltar todos os prisioneiros. Pode ir. Gente, que resposta de Deus. Davi teve o privilégio de ouvir essa resposta. Davi teve o privilégio de ouvir a direção de Deus. Esses outros homens não tiveram essa mesma intimidade com Deus. Esses 600 homens não tiveram essa disposição de buscar a Deus. Eles ficaram na amargura, eles ficaram abatidos, mas Davi foi para Deus e fez uma pergunta: Senhor, se a gente for, a gente tem a vitória? E Deus responde. Deus disse, e o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Meu Deus! É isso que nós precisamos, de uma palavra de direção na hora da guerra. É isso que nós precisamos, de uma palavra de Deus, na hora que a amargura chega, na hora que a batalha chega, na hora que o inimigo parece que está vencendo, parece que o inimigo venceu, parece que acabou tudo, parece que agora, não, dessa vez não tem mais jeito. É nessa hora que Deus envia uma palavra. Vai, e você vai libertar esse povo. E você vai libertar os prisioneiros. E a Bíblia diz que Davi foi. Davi estava junto de 600 homens. E diz que 400 homens atravessaram o ribeiro com Davi. Homens que foram para o combate mesmo. Homens que foram ali para a guerra. 200 homens não tiveram força para atravessar o ribeiro. 200 homens não deram conta de ir no corpo a corpo, mas falaram assim para Davi: nós vamos ficar aqui guardando as bagagens. Ou seja, deixa aqui as bagagens, deixa aqui as coisas que vocês vão atravessar o ribeiro e nós vamos cuidar. Nós temos força para cuidar das bagagens, nós temos força para ficar aqui de vigilância, nós não temos força para atravessar o ribeiro e guerrear, mas ficar aqui a gente dá conta. E Davi falou, então fiquem, porque eu vou lá guerrear. E a Bíblia diz que Davi recuperou tudo. E além de recuperar todas as pessoas, Davi também trouxe os despojos da guerra. O que é despojo de guerra? É quando você teve uma perda, mas quando você vai, toma de novo, você não toma da mesma maneira. Você traz mais. Você traz, é como se fosse a recompensa da guerra. Você não recebe aquilo que você tinha perdido, você recebe a mais. Isso é despojo de guerra. É recompensa pela batalha. Então Davi, quando ele foi, sem nada, só com aqueles homens, mas com uma palavra de Deus, a hora que ele volta com muitas recompensas, ele volta com muita coisa. A Bíblia diz, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas a Bíblia diz que era tanto despojo de guerra, era tanta coisa que eles não davam conta. Então Davi foi distribuindo presentes para as pessoas, para outros reis, para outros. Então Davi não reteve para ele. Davi dividiu com todo mundo e ainda sobrou para dar para pessoas de fora. Pessoas que nem sabiam da guerra, pessoas que nem tinham noção, foram recompensadas. E aqui que eu quero chegar. Tem pessoas que não conhecem as nossas guerras. Tem pessoas que nem combatem as nossas guerras. Mas a gente vai ter tanto despojo, a gente vai ter tanta recompensa que eles vão ser recompensados sem saber por quê.
Só vão falar assim, nossa, como essa pessoa é uma bênção. Nossa, como essa pessoa lembrou de mim. Nossa, olha Deus usando essa pessoa. Sabe o que é isso? É quando o nosso coração não fica amargurado na batalha. É quando o nosso coração não fica abatido. Ainda que venha a situação, ainda que naquele momento breve, aquilo te deixa angustiado, aquilo te deixa mal, aquilo te entristece. Mas quando você vai para Deus e Deus te levanta, Deus te anima, Deus te fortalece, e você enfrenta, e você guerreia, aí você traz as recompensas. Aí você ora para alguém, aí dá uma palavra de ânimo para alguém, aí você abençoa alguém. A pessoa não viu a guerra, a pessoa não viu a luta, não viu a batalha, não viu como você ficou na hora da dificuldade, mas ela viu o resultado. Ela viu o resultado de alguém que se fortalece em Deus e se torna uma bênção para outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você que ouve. Não confie em alguém que nunca sofreu. Todos nós temos históricos de sofrimento. Qual vai ser a diferença? O que a gente vai fazer na hora do sofrimento? Ninguém está isento de sofrer. Tem pessoas que fingem que não sofrem. Ou tem pessoas que vivem no sofrimento e fazem questão de mostrar para todo mundo que está em sofrimento. Faz questão de deixar bem claro que é alguém que só está sofrendo. Deus não tem esse lugar para nós. Deus permite o sofrimento. Permite. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa luta, as nossas batalhas não são fáceis, mas quando a gente consegue ir para Deus nelas, se fortalecer nelas, sabe o que acontece? O Senhor nos recompensa. E o Senhor mostra para o diabo como fez com Jó. Olha aí, ó. Essa pessoa não me serve só quando tá tudo bem. Essa pessoa não me honra só quando tá tudo bem. Olha ela aqui, ó, sofrendo. Olha ela aqui, ó, passando por dificuldades, passando por luta, como tantas pessoas. Mas olha a atitude dela. Ela continua me buscando. Ela continua confiando em mim. Ela continua crendo que eu vou dar para ela a vitória. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa que, por mais dificuldade que você passe, você dá glória a Deus? Você confia no Senhor? Você se fortalece no Senhor? Não é pecado passar por sofrimento. E também tem sofrimento que não é resultado de pecado. Tem sofrimento que é, porque o pecado traz sofrimento. Mas tem coisas que é Deus permitindo, para revelar através de você a grandeza dele. Para revelar através de você que é possível estar nessa terra, passar por luta, passar por dificuldades como todos passam, mas sair vitorioso, sair diferente. É buscar a justiça de Deus. É você dizer para o Senhor assim, eu vou te ensinar algo para você nunca mais esquecer. Sempre declare ao Senhor, Senhor, julga a minha causa diante do meu adversário. Senhor, julga a minha causa diante do meu adversário. É quando o Senhor vem e faz justiça. É colocar o colete sacerdotal, é colocar a couraça da justiça e não agir na justiça própria. Se eu não tiver a couraça da justiça, eu vou fazer do meu jeito e do meu jeito dá tudo errado. Do meu jeito eu só atraso a vitória, do meu jeito eu só atraso as coisas. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser na direção que o Senhor nos dá. Senhor, o que eu faço neste momento? Aonde, Senhor, que eu vou? Como eu vou proceder? Buscar na palavra. Senhor, me ensina como eu tenho que agir.
Isso mesmo, Graziela. Senhor, julga a minha causa diante do meu adversário. Sabe que tem muitas coisas preciosas na mão do inimigo. Tem muitas vidas preciosas na mão do inimigo. Tem muitas coisas que é nossa e que está na mão do inimigo. E você julga a minha causa diante do meu adversário. Porque o Senhor quer que a gente enfrente, o Senhor quer que a gente vá para Ele, para que Ele venha nos restituir. Quando o Senhor julga a nossa causa, o Senhor nos restitui. Quando o Senhor julga a nossa causa, Ele nos dá despojo. Mas o que pode estar na mão do inimigo? Famílias, vidas tão preciosas da tua família que o diabo ainda segura. Como fez aqui, ó, os amalequitas que simboliza demônios segurando todas aquelas vidas. E você muitas vezes em Deus, em oração, em batalha, você traz essas vidas para a liberdade. Isso mesmo, Rubi. Senhor, julga a minha causa diante do meu adversário. Frisa essa frase. Isso está em Lucas 18. Frisa e ore todo dia, todo dia. Você não sabe quando que vai vir a justiça, mas você sabe que ela vai vir. E quando ela vem com restituição. Quando ela vem com despojos de guerra. Então, quando vinha uma guerra na sua vida, presta atenção, eu tenho esse sentimento. Quando a guerra fica muito grande, eu começo a calcular o tamanho da recompensa. Eu falei, Senhor, se essa guerra está nesse nível, eu penso que o despojo vai ser muito escandaloso. Eu penso que eu vou poder alcançar mais pessoas, mais vidas, mais pessoas vai saber que o Senhor deu a vitória, mais pessoas vão ser beneficiadas, porque as nossas vitórias, guarde isso, não é para nós apenas, é para beneficiar outros. Então muitas vezes o diabo, o adversário, usou pessoas para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz, para roubar a sua autoestima, para roubar a sua confiança, para roubar a tua paz, para roubar as tuas amizades, para roubar relacionamentos, para roubar, sabe, questões financeiras, prejuízos financeiros, percas financeiras. É tantas coisas que o diabo retém, é tantas coisas que ele segura, que você fala, Senhor, eu quero a restituição, julga a minha causa. O despojo, Graziela, sempre é maior do que a batalha. Sempre vai ser. Na tua casa, quando você puder, medita em 1 Samuel 30, a história inteira de Davi, você vai ver o final. O final. Então, quando você passar por guerra a partir de hoje, e que em nome de Jesus você vença todas elas, porque não tem como eu falar para você que você não vai passar por guerra. Isso é heresia. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, a gente também vence, porque nós temos fé nele. E ele nos ensina como vencer, como ele agia, e nós vamos agir também. E nós vamos ter vitória. Então eu profetizo na sua vida, vitória em meio às batalhas, vitória em meio às guerras. E você vai ser tão abençoado, você vai ficar tão favorecido, tão favorecida, que as pessoas vão receber de bênçãos. De bênçãos. Aquelas que estavam perto de você na batalha vão ser as primeiras. Como foi com os homens de Davi? As primeiras. Mas vai chegar longe. Vai muito longe. Amém, Fran? Essa palavra é para você hoje. A guerra tá grande, se fortaleça em Deus. Tem princípios da guerra. A guerra tem princípios. Se fortaleça em Deus. Não é pecado vir a amargura. Não é pecado vir a tristeza. Não é pecado, gente. A questão está, se fortaleça em Deus. E o Senhor te fortalece. E você busca dele. E você vai. E sabe o que você vai fazer? Guarde isso. Você não vai dar descanso para o seu adversário. Não vai. Você não vai dar descanso para o seu adversário. E você vai tomar posse daquilo que o Senhor tem para você. Eu fico triste, tem pessoas que morrem salvas em Jesus. Salvas. Mas
sem nenhum despojo de guerra. Entregou as guerras. É salvo, porque Jesus salva, mas morre derrotado, morre doente, de doenças que poderia ter vencido no Senhor, morre sem ver pessoas, né, sendo abençoadas, ficou só ela salva no mundinho dela, do jeitinho dela, não venceu as guerras, não ajudou ninguém a vencer a guerra, nada, ficou ali, salva, só ela. Nós não vamos ser assim. Nós vamos ter o último dia da nossa vida fazendo guerra. Até o último dia. Verdade, né, Ruby? Nós vamos até o último dia. E quando a gente partir, a gente vai deixar tanto despojo para nossas gerações. Nós vamos deixar um legado de vitória, como Davi deixou. Amém, pessoal? Glória a Deus. Tá feliz com essa palavra? Era isso que você precisava ouvir hoje? Tem pessoas vivendo as mesmas situações que a gente. As mesmas. As mesmas. O que vai fazer a diferença é aquele que vai se fortalecer no Senhor. Aquele que vai buscar o Senhor. Aquele que vai buscar em Deus a vitória. Porque Davi buscou a vitória em Deus. Ele falou: Senhor, se eu for, o Senhor me ajuda? Não entre em guerra inocente. Não entre em guerra sem preparação. Se fortaleça em Deus, faz parte da preparação. Busque de Deus como fazer as coisas, faz parte da preparação. Mas quando você tiver a vitória, não esqueça que não é só para você. Tem muita gente que precisa ser beneficiado. Quando você tiver a vitória, não é só para você. Tudo que Deus nos dá nunca morre em nós, nunca acaba em nós, sempre é para multiplicar. Uma vez Deus falou para mim, eu não tinha entendido direito. Deus falou para mim assim: tudo que eu te dou é para você repartir. E eu comecei a entender que tudo é tudo, seja uma palavra, seja uma unção, seja uma graça de Deus, seja algo que eu possa compartilhar. Eu entendi. É verdade. Até aqueles que não têm força para atravessar o rio conosco, o Senhor tem renovo para essas pessoas, os cansados. Davi, ele tinha um coração tão limpo, um coração tão generoso, que ele falou: vocês não têm força, então naquilo que vocês podem fazer, então vocês façam, mas vocês vão ser recompensados. Se você ler o final da história, que é maravilhoso, aqueles 400 homens, quando voltaram com Davi da batalha, com os despojos, eles não queriam dividir igualmente a vitória com aqueles 200. Leia lá. E Davi falou: como a gente não vai fazer isso se a vitória foi do Senhor? Gente, Davi disse: esse despojo aqui não é por nossa causa, é porque Deus nos deu a vitória. E se Deus nos deu a vitória, nós vamos dividir com eles sim. Eles também vão receber. Os 400 homens não queriam dividir o despojo da guerra. Eu estou sem força. Amanda, receba a força agora do Senhor, Amanda. Desde que eu comecei essa live, eu sinto uma unção, uma graça. E Deus é poderoso para te levantar agora. Levantar o teu espírito e que todo abatimento da sua alma saia agora. Todo abatimento da sua alma saia agora, em nome de Jesus. Davi tinha um coração tão limpo, sabendo tanto que era Deus, que ele falou: não vou reter nada do que eu recebi. A glória não é minha, a honra não é minha, não foi na minha força. Tudo que a gente conquistou foi porque Deus permitiu, Deus nos fortaleceu, Deus nos ajudou. Então a gente não vai reter nada. Davi sabia de onde vinha a vitória dele. Tem pessoas que quando começa a vencer na vida, fica orgulhoso, fica soberbo, fica egoísta, fica avarento, sabe? Não faz nada para os outros, não faz nada para Deus. Davi não, Deus falou assim: quem nos deu a vitória foi Deus. E nós vamos dividir com aqueles que não conseguiram lutar com a gente, mas guardaram a bagagem. Ficaram ali. Era necessário que ficasse 200 ali para cuidar das coisas. Então, Deus vai nos dar. Amém? Glória a Deus.
Tem um louvor que diz assim, da Ludmila Feber: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, levante a guarda, nunca pare de orar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Nunca pare. Tempos de guerra é tempo de adoração. Tempos de guerra é tempo de vencer. Pastora, meu filho Davi está tendo crise de ansiedade. Peço que ore por ele, por favor, em nome de Jesus. Toda seta maligna na alma dele, toda seta de ansiedade, tudo aquilo que o diabo colocou, que ele passou por uma situação e está com medo que a situação se repita, está repreendido. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ministra essa palavra, Lu, para o Davi. Fala, Deus tem cuidado de você, Davi. Deus tem cuidado de você. E essa ansiedade tem um lugar chamado a cruz do Calvário. Isso mesmo, eu lembro dele, pequenininho, caçulinha. Pode orar por ele e falar assim, ansiedade, você vai sair, porque Davi tem um pai e uma mãe, e principalmente um Deus que cuida dele. E pergunte para o Senhor, qual foi a situação que gerou isso nele? Ele pode ter ouvido uma palavra, passado por uma situação, qualquer situação que gerou ansiedade. Ansiedade, gente, não é preocupação com o futuro, não. A ansiedade é uma situação que aconteceu no passado, e que aquilo que aconteceu, que ficou mal resolvido, quer voltar. E gera um gatilho, e esse gatilho gera os sintomas. Mas agora o Davi está livre, em nome de Jesus. Amém? E você vai dar testemunho disso. Pode pôr a mão na cabecinha dele, ora por ele, fala para ele que Jesus já levou toda a ansiedade. Amém? Glória a Deus. Ansiosa pelo nosso discipulado ontem o Jean, tá? Shalom, pastora. Manda um abraço, pastor Marlon e toda a galera. Glória a Deus, cara. Deus abençoe sua vida também. Amém? Pessoal, agora eu vou encerrando. Vocês sabem que se deixar, a gente vai conversando, né? Então, eu quero passar para você só a nossa agenda agora desse final de semana e da semana que vem, porque eu creio que vai ser uma benção. Então, esse sábado, gente, a gente vai ter um dia da família numa chácara, perto da igreja. Uma chácara muito abençoada da irmã Zane, que nos cedeu aquele espaço para passar o dia com a família. Então, você está aqui convidado para estar conosco um dia, sabe, gostoso, de brincadeiras, de jogos, né? Vamos ter ali, né, decoração, né, para as crianças se divertirem, um dia gostoso, tá? Um dia assim que para as famílias relaxarem. Não é um dia para falar de problema, não é um dia para lembrar de batalha. É um dia para viver como se as batalhas estivessem todas vencidas, tá bom? É um dia para ter um tempo de comunhão, um tempo de paz. Amém? Então você está convidado, você pode levar um lanche para a gente compartilhar todo mundo. Ano passado fizemos esse evento, foi delicioso, foi muito bom e esse ano não vai ser diferente. Então sábado, a partir das 14 horas, vamos ter esse tempo de bênção. Amém, Cleito? Vai ser delicioso, o pessoal já está preparando jogos, preparando ali. Ano passado tivemos várias dinâmicas, várias brincadeiras, muito bom. Quem esteve lá viu como foi muito agradável, muito gostoso. Então, você está convidado com a sua família para estar conosco, tá? No domingo, nós vamos ter o culto de Santa Ceia, né? Dia de fazer memória do Senhor, a sua obra, o seu sacrifício, o seu amor e anunciar, como diz a palavra, a sua vinda. Quando a gente ceia, a gente está declarando, Jesus, o Senhor vai voltar, tá bom? Por isso que é um memorial também da sua vinda. E nós vamos ter também no domingo, nós vamos orar pelas crianças, né? Até 12 anos a gente vai estar orando, abençoando essas crianças e declarando bênção sobre a vida delas. E na outra semana, no outro sábado, dia 19 de outubro, nós teremos o culto das mulheres. O nome do Ministério Feminino é Vasos de Honra, mas dessa vez nós vamos incluir o Outubro Rosa. Um dia que a gente vai estar ali, né, uma noite, um culto abençoado, que a gente vai estar ali ministrando, né, a vida das mulheres,
o tema desse ano é o autocuidado e o cuidado de todos. Quem for vai saber qual é esse cuidado de todos. Ah, você devia estar junto. Que culto maravilhoso, tremendo que a gente vai ter. Estamos preparando algo muito especial. O autocuidado e o cuidado de todos. É o tema do nosso culto de mulheres, 19 horas. E para fechar o mês de outubro, teremos uma tarde e noite, que é um evento dos empreendedores e sonhadores. Vai ser, uma instrução poderosa para quem já está atuando, como empresário, microempresário, empreendedor, não importa a área, uma diarista, uma manicure, não importa a área. E aqueles que vão ainda empreender, está convidado, nós temos todas as informações aqui no Instagram da igreja, entre em contato, o Átila e a Fernanda, um casal capacitadíssimo nessa área, e vai estar ali trazendo umas palavras tão assim de girar essa vida profissional, trazer algo de assim do céu para sua vida, para sua empresa, para o seu empreendimento, para o seu sonho. Você tem que estar lá. Você vai ver que era aquilo que você precisava ouvir. Porque a Bíblia diz que quem vai à guerra precisa de instrução. Provérbios diz isso. Às vezes tua empresa, teus negócios estão passando por guerra, é uma instrução que você está precisando. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu creio que essa live foi uma live de milagres. Eu creio em milagres, eu creio na vitória, eu creio no fortalecimento do Senhor. Davi nos deixou como agir em momentos de duras situações. E eu tenho certeza que a gente já está mais fortalecido. Nós já estamos diferente, amém? E nós vamos com certeza compartilhar dos despojos da guerra. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, agradecer pelas curas, a cura do Davi, a cura, da Amanda, que estava se sentindo fraca, a cura da Ruby completamente, dessa gripe, que o Senhor venha e continue a agir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por tudo. Obrigado, Senhor, porque a vitória sempre vem do Senhor. A tua palavra diz que se prepara os cavalos para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós sempre vamos nos preparar, nós sempre vamos, Senhor, manter uma posição, mas quem nos dá a vitória, quem faz o sobrenatural é o Senhor. E hoje eu declaro vitória sobre cada um aqui que está ouvindo. Eu declaro, meu Deus, que essas pessoas, meu Deus, vão ser tão recompensadas, Senhor, que vai ser impossível não ser uma bênção, impossível não, que as pessoas não percebam, que outros não vejam. Meu Deus, nos dá um coração, meu Deus, que vai repartir os despojos. Meu Deus, nos dá esse coração de reconhecer que a vitória vem do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu creio que hoje é um dia de resposta. Hoje é o dia que nós declaramos mais uma vez: Senhor, julga a nossa causa diante do nosso adversário. Assim eu abençoo a vida de cada um e eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. Bom estar com vocês todo esse tempo e que o Senhor possa nos permitir estar aqui novamente na quinta-feira, tá bom? Permitindo o Senhor, estaremos aqui e eu gostaria de um feedback de vocês, se fosse possível. Travou muito a live hoje? Escreve para mim, se ela travou muito, eu mudo de lugar. Ó, vocês viram que eu tô no outro cenário hoje. Estou aqui na sala. Se precisar, eu mudo de novo. Porque eu não quero, que esse abençoado desse celular seja um empecilho, para que
a palavra do Senhor chegue ao teu coração. Me diga alguém, um pouco, Andressa, um pouco. Na oração, Amanda, olha só, hein? Travou um pouco agora na oração, um pouquinho no começo e agora no final. Misericórdia, um pouco. Gente do céu, um pouco. Gente, travou um pouco. Gente, olha, eu vou fazer o seguinte. Ou eu fico com o celular do marido a próxima vez, quando ele não trava, ou algo vai acontecer, mas a gente vai vencer essa batalha. A gente vai vencer essa guerra, porque eu estou no lugar, travou, né, Cleiton? No lugar totalmente aqui, não tem ninguém na internet aqui em casa, né? Até porque não tem ninguém, né? Minha filha, eles estão dormindo, meu filho está trabalhando, não tem motivo de estar aqui, né? Então, e a minha internet não era para estar desse jeito. Então, nós vamos vencer. Amém? Não vai ficar desse jeito. Tá, pessoal? Obrigada aí pelo feedback. Que o Senhor abençoe você. Verdade, Elisângela. Acho que eu vou recorrer aos universitários. Olha que eu te chamo mesmo, Elisângela. Nós vamos vencer. Não vamos dar sossego, não. Não vamos dar sossego com essa batalha. Tá bom? Obrigada aí pela disposição. Pessoal, fiquem com Deus, tá? E que o Senhor te surpreenda com os despojos da guerra, tá bom? Você é mais que vencedor em Cristo, tá? Deus abençoe você, Deus permitindo, até quinta-feira, tá bom? Deus abençoe.